Ricardo Almeida nunca chegava em casa antes das 8. Naquela tarde, porém, a reunião em sua empresa terminou em desastre. Um contrato milionário fora cancelado, investidores pressionaram e ele saiu do prédio com a sensação de que tudo estava escapando do controle. O motorista estranhou quando ele pediu para ir direto para casa às 5h20. O céu ainda estava claro quando o carro atravessou os portões da mansão silenciosa. Ele entrou sem avisar. O eco dos próprios passos no mármore parecia mais alto do que o normal. Tirou o paletó com movimentos duros, afrouxou a gravata e respirou fundo. Esperava encontrar a casa vazia, como sempre naquele horário. As crianças no quarto, a faxineira terminando o turno em silêncio. Mas ouviu risadas vindas da cozinha, risadas altas, espontâneas. Ricardo franziu a testa. Havia algo naquela alegria que o incomodou imediatamente. Desde a morte da esposa, 3 anos antes, aquela casa não conhecia gargalhadas assim. Aproximou-se devagar, os passos agora calculados. Parou antes da porta e ouviu a voz do filho mais novo. "Não, mãe, assim não, vai queimar." O mundo pareceu congelar. "Mãe." O sangue subiu-lhe ao rosto. Ele empurrou a porta da cozinha com força. A cena diante dele era quase doméstica demais. Sofia, a faxineira, estava com um avental simples, farinha nas mãos. Pedro, de 8 anos, segurava uma colher de pau sorrindo. Ana, a filha mais velha, filmava a tentativa desajeitada de fazer um bolo. Havia açúcar espalhado na bancada, ovos quebrados e uma leve música tocando no celular. Os 3 pararam quando o viram. O sorriso de Pedro demorou 1 segundo a desaparecer. "Pai, você chegou cedo." Ricardo não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos em Sofia. Ela retirou o avental devagar, como se tivesse sido pega cometendo um crime. "Senhor Ricardo, eu posso explicar..." "Explicar o quê?" A voz dele saiu baixa, controlada demais. Pedro segurava algo contra o peito, mas Ricardo não percebeu. Ele só enxergava a proximidade, a intimidade, a palavra ecoando na cabeça. "Mãe, nós só estávamos fazendo um bolo", disse Ana, a voz trêmula. "Foi ideia nossa." Ricardo deu 2 passos à frente. "E desde quando funcionários da casa assumem esse tipo de papel?" O silêncio caiu pesado. Sofia engoliu seco. "Eu nunca quis ultrapassar limites, senhor. As crianças só pediram ajuda. E você achou apropriado permitir que me substituísse?" Pedro arregalou os olhos. "Ela não substituiu ninguém." Ricardo virou-se para o filho. "Vá para o seu quarto. Agora." "Não." O menino respondeu, pela primeira vez enfrentando o pai. "A culpa não é dela." A tensão no ambiente era quase palpável. O cheiro doce do bolo começando a assar contrastava com a frieza que invadia a cozinha. Sofia respirou fundo. "Senhor Ricardo, eu jamais aceitaria ser chamada de mãe." Eu corrigi ele. "Sempre corrijo." Ricardo riu, mas não havia humor algum ali. Eu ouvi claramente. Pedro começou a chorar. "Eu só falei sem querer." Ana colocou a mão no ombro do irmão. "Pai, você está entendendo errado." Mas ele já não ouvia. A imagem da esposa no hospital, frágil, prometendo que ele cuidaria das crianças, atravessou-lhe a mente como um raio. Ele falhara em tantas coisas, menos em proteger aquele lugar sagrado da memória dela. E agora aquilo. "Está dispensada", disse ele, olhando para Sofia com frieza absoluta. "Pegue suas coisas e saia imediatamente." A frase ecoou como um tiro. "Pai!" Ana gritou. Sofia empalideceu. "Senhor, por favor, deixe-me ao menos explicar." "Não há o que explicar. Eu pago para limpar a casa, não para confundir meus filhos." Pedro correu e segurou a perna dela. "Você não pode mandar ela embora." Ricardo sentiu o coração bater mais forte. "Pedro, solte-a." "Não." Os olhos do menino estavam vermelhos, desesperados. "Ela não fez nada."
Ricardo puxou o filho com firmeza, talvez mais do que deveria. Ana segurou o braço do pai. Você está sendo injusto! Ele se libertou do toque. Subam, agora! Sofia ajoelhou-se diante das crianças. Está tudo bem, disse, embora sua voz tremesse. Eu preciso ir. Ela levantou-se, tirou o avental com cuidado e o dobrou sobre a bancada, como se aquele gesto simples pudesse preservar alguma dignidade. Caminhou até a pequena bolsa no canto da cozinha e guardou o celular. Ricardo permaneceu imóvel, observando cada movimento. Pedro chorava alto. Pai, você não sabe de nada. Ricardo fechou os olhos por um segundo, mas não voltou atrás. Sofia aproximou-se dele pela última vez. Eu nunca quis ocupar lugar de ninguém. Só quis ajudar. Ele não respondeu. Ela caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para as crianças. Vocês são muito amados. Nunca duvidem disso. A porta se fechou. O silêncio que restou era ensurdecedor. Ana olhou para o pai com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Não era medo, era decepção. Eu não acredito que você fez isso. Pedro ainda segurava algo contra o peito. Com mãos trêmulas, levantou o objeto. Era um caderno grosso, decorado com desenhos infantis. Você nem perguntou o que a gente estava fazendo. Ricardo sentiu a garganta apertar, mas manteve a postura rígida. Não preciso. Pedro abriu o caderno, mas o fechou de novo, como se estivesse protegendo um segredo. Você não sabe de nada, repetiu, a voz embargada. Ricardo percebeu então que, ao lado do forno, havia algo que não estava ali antes. Um bolo cuidadosamente decorado com glacê branco e pequenas flores azuis. No centro, escrito com delicadeza, um nome. O nome da esposa. Ele sentiu o chão vacilar sob os pés. Ana cruzou os braços. Era para hoje à noite. Ricardo tentou formular uma pergunta, mas nenhuma palavra saiu. Pedro apertou o caderno com força. Você devia ter esperado. O relógio na parede marcava 5h47. Menos de 10 minutos tinham sido suficientes para destruir algo que ele nem sabia que estava sendo construído. Ele olhou para a porta por onde Sofia saíra. E pela primeira vez, desde que entrara naquela cozinha, percebeu que talvez tivesse cometido um erro irreversível. Mas ainda não fazia ideia do tamanho dele. Pedro enxugou as lágrimas com o dorso da mão, respirou fundo e disse: Pai, você nem viu o que tem aqui dentro. E segurou o caderno contra o peito, como se fosse a coisa mais importante do mundo. A casa permaneceu em silêncio depois que Pedro correu para o quarto com o caderno apertado contra o peito. Ana o seguiu sem olhar para o pai. Ricardo ficou sozinho na cozinha, diante do bolo intacto, o nome da esposa desenhado em glacê como uma lembrança que respirava. O cheiro doce já não parecia acolhedor, era quase acusador. Ele puxou uma cadeira e sentou-se lentamente. Pela primeira vez em anos, não tinha uma reunião para atender, um contrato para revisar ou um investidor para convencer. Tinha apenas a própria consciência, ecoando dentro daquela casa grande demais. 3 anos antes, naquele mesmo horário, ele segurava a mão de Helena no quarto de hospital. O som constante dos aparelhos ainda ecoava em sua memória. Ela estava pálida, mas lúcida. O câncer havia avançado rápido demais. Ele lembrava da promessa que fizera ali, com os olhos marejados e a voz quebrada. Eu vou cuidar deles. Eu prometo. Helena apertara seus dedos com a pouca força que restava e sussurrara. Não deixe que a casa perca o riso. Ricardo falhara exatamente nisso. Depois do enterro, a casa se tornou um espaço funcional, quase corporativo. As paredes claras, antes preenchidas por fotografias e desenhos infantis, tornaram-se frias. Ele mandou guardar algumas lembranças porque não suportava atravessar o corredor e ver o rosto de Helena sorrindo em cada porta-retrato.
As crianças perguntavam sobre a mãe no início. Ele respondia pouco. Depois, elas pararam de perguntar. Ricardo mergulhou no trabalho. A empresa expandiu. Os números cresceram. As viagens se tornaram mais frequentes. Ele justificava para si mesmo que estava garantindo o futuro dos filhos. O que não admitia era que o escritório era o único lugar onde não precisava lidar com o vazio da cadeira ao lado da cama. Foi nesse período que Sofia apareceu. Indicada por uma vizinha, ela tinha currículo simples, voz mansa e olhar atento. Na entrevista, Ricardo foi direto. Eu preciso de alguém discreto, que faça o trabalho e vá embora. Ela assentiu. Eu sei manter meu lugar, senhor. E manteve. No começo, era apenas uma presença silenciosa. A casa passou a estar sempre organizada. As roupas das crianças surgiam limpas e dobradas. A geladeira, abastecida. Ricardo mal notava, até que começou a perceber pequenas mudanças. Uma toalha colorida substituindo a branca na mesa do café. Um desenho colado na geladeira que ele não lembrava de ter autorizado. O som baixo de uma história sendo lida à noite quando passava pelo corredor. Ele nunca perguntou. Certa vez, ao voltar de uma viagem, encontrou Pedro dormindo no sofá da sala, com um livro aberto sobre o peito. Sofia ajeitava uma manta sobre ele. Ele não conseguiu dormir no quarto. Ela explicou, em voz baixa. Disse que tinha medo do escuro. Ricardo franziu a testa. Ele já tem 8 anos. Medo não escolhe idade, respondeu ela com respeito, mas firmeza. Ele não retrucou. Apenas pegou o filho nos braços e o levou para o quarto, sentindo o peso leve demais daquele corpo pequeno. As crises de ansiedade de Pedro começaram logo após a morte da mãe. O menino acordava no meio da noite chamando por Helena. Tremia, suava frio. Ricardo tentava acalmá-lo, mas sua própria dor tornava tudo mais difícil. Muitas vezes, limitava-se a dizer que precisava ser forte. Ana, por outro lado, tornou-se silenciosa. A adolescente de 12 anos trocou as perguntas por isolamento. Passava horas no quarto ouvindo música, as notas na escola caíram. Ricardo assinava bilhetes de advertência sem ler direito. Sofia percebia. Ela não ultrapassava limites, mas estava presente. Preparava chocolate quente nas noites de tempestade. Ajudava Pedro com a lição de matemática. Escutava Ana falar sobre a mãe enquanto dobrava roupas. Nunca tentava substituir Helena. Nunca permitia que a chamassem de mãe, pelo menos não conscientemente. Ricardo sabia de tudo isso de maneira superficial. Via, mas não enxergava. Uma noite passou pelo corredor e ouviu risadas vindas da cozinha. Parou por um instante. A vontade de entrar foi sufocada pelo receio de que aquela alegria não o incluísse. Voltou para o escritório improvisado e fechou a porta. Ele tinha medo. Medo de que as crianças aprendessem a viver sem a dor, porque ele ainda não conseguia. Medo de que alguém ocupasse um espaço que considerava intocável. Medo de admitir que precisava de ajuda. Sentado na cozinha agora, olhando para o bolo, percebeu o quanto se mantivera distante. Não sabia que dia exato marcava 3 anos da morte de Helena. Não sabia que Pedro tinha voltado a ter pesadelos na última semana. Não sabia que Ana guardava cartas na gaveta. Ele levantou-se e caminhou pela casa. Cada cômodo parecia carregar vestígios de algo que acontecia sem seu conhecimento. Na sala, encontrou um álbum sobre a mesa lateral. Não era o caderno que Pedro segurava, mas outro, mais antigo. Ao folheá-lo, viu fotos de Helena com as crianças, algumas que ele mesmo não lembrava de ter tirado. No final do álbum, uma página em branco. Sobre ela, uma frase escrita com letra delicada. Continuar lembrando também é amar. Ricardo reconheceu a caligrafia de Sofia. Ele sentiu um aperto no peito, algo entre orgulho ferido e consciência despertando. Pela primeira vez, questionou se sua rigidez não era, na verdade, uma forma de fuga. Subiu as escadas lentamente.
Parou diante da porta do quarto de Pedro. Ouviu um choro abafado. A voz de Ana sussurrava algo, tentando consolar o irmão. Ele quase bateu a porta. Quase, mas a mão ficou suspensa no ar. Dentro do quarto, Pedro disse entre soluços: "Ela prometeu que ia terminar hoje." Ricardo fechou os olhos. Terminar o quê? A pergunta ecoou como um chamado que ele não podia mais ignorar. E pela primeira vez, desde o hospital, sentiu que talvez tivesse medo, não de perder a memória da esposa, mas de enfrentar o que vinha sendo construído sem ele. Ricardo passou a noite quase sem dormir. As imagens da cozinha voltavam repetidamente. O avental, o bolo, o caderno apertado contra o peito de Pedro. Pela manhã, a casa estava silenciosa demais. Nenhum cheiro de café fresco, nenhum som de panela. Apenas o eco seco dos próprios passos. Quando desceu as escadas, encontrou os filhos já vestidos para a escola. Ana mexia no celular sem dizer nada. Pedro mantinha os olhos inchados e vermelhos. A mesa estava vazia. "Cadê o café?" Ricardo perguntou, percebendo o absurdo da pergunta assim que a fez. Ana ergueu os olhos devagar. "Você demitiu quem fazia." A resposta foi direta, sem agressividade, mas carregada de significado. Ele respirou fundo. "Nós podemos pedir algo." Pedro levantou-se abruptamente. "Não precisa." Pegou a mochila e saiu antes que o motorista chegasse. Ana o seguiu em silêncio. A porta se fechou e Ricardo sentiu uma fisgada no peito. Pela primeira vez, percebeu que não sabia exatamente como era a rotina matinal dos filhos. Quem lembrava Pedro de escovar os dentes? Quem conferia o dever de casa? Quem penteava o cabelo de Ana quando ela estava atrasada? Ele sempre presumiu que as coisas simplesmente aconteciam. Naquela tarde, voltou mais cedo outra vez. Não por impulso, mas por inquietação. A casa continuava arrumada, mas fria. Abriu a geladeira. Havia potes etiquetados com datas e pequenas anotações escritas à mão. Sopa favorita do Pedro, lasanha que Ana gosta, não esquecer, comprar chocolate para a cesta. Ele reconheceu a letra de Sofia. Sentiu um peso estranho ao perceber que cada detalhe carregava atenção. Não era apenas limpeza, era cuidado. Subiu ao quarto de Pedro e bateu à porta. Posso entrar?" O menino demorou alguns segundos para responder. "Pode." O quarto estava organizado demais, como se ninguém tivesse mexido em nada desde a manhã anterior. Pedro estava sentado na cama, o caderno ao lado. Ricardo aproximou-se com cautela. Sobre ontem, Pedro não o olhou. "Você nem perguntou o que a gente estava fazendo." A frase era simples, mas cortava fundo. "Eu sei." Silêncio. Ricardo sentou-se na cadeira da escrivaninha. "O que vocês estavam fazendo?" Pedro hesitou. Passou a mão pela capa do caderno, como se pedisse permissão silenciosa para mostrá-lo. Finalmente abriu. Dentro havia fotos coladas, desenhos, pequenas cartas escritas com caligrafia infantil. Algumas folhas tinham manchas de lágrimas já secas. Em cada página, uma memória da mãe. A Sofia ajudou a gente a lembrar. Pedro disse a voz baixa. Eu não lembrava mais da voz da mamãe. Ela perguntou qual era a minha lembrança favorita. Ricardo sentiu o coração apertar. E qual é? Quando ela fazia bolo e deixava eu mexer a massa. A imagem atravessou sua mente com clareza dolorosa. Helena rindo na cozinha, farinha no rosto, Pedro pequeno demais para alcançar a bancada. A gente ia fazer o mesmo bolo ontem, Pedro continuou. Era surpresa, para você também. Ricardo engoliu em seco. Para mim, Pedro assentiu. A Sofia disse que lembrar não dói menos, mas dói junto. A frase ficou suspensa no ar. Naquela mesma tarde, Ana entrou no quarto sem bater. Ele mostrou? Perguntou. Ricardo apenas confirmou com a cabeça. Ana aproximou-se da cama e sentou ao lado do irmão. Ela nunca tentou ser nossa mãe, disse firme. Quando Pedro chamou ela assim, ela corrigiu na hora.
Falou que mãe só existe uma, mas que ela podia ajudar a gente a cuidar da lembrança. Ricardo fechou os olhos por um instante. Eu achei que vocês estavam esquecendo, Ana completou. Ou substituindo. Ele não respondeu. Ana respirou fundo. Pai, você nunca fala da mamãe. Parece que o assunto é proibido. As palavras atingiram como um soco silencioso. Ele sempre acreditou que evitar o tema protegia os filhos da dor. Nunca considerou que o silêncio pudesse ser outra forma de abandono. Pedro virou outra página do caderno. Havia ali uma receita escrita à mão com observações nas margens. A Sofia pediu para a gente escrever o que lembrava do cheiro da cozinha quando a mamãe fazia bolo. Eu falei que era doce com baunilha. A Ana disse que era cheiro de domingo. Ricardo sentiu os olhos marejarem, mas lutou para manter a compostura. Eu não sabia. Ana levantou-se devagar. Você nunca perguntou. O peso daquela verdade era quase físico. No fundo do caderno havia uma folha dobrada. Pedro tocou nela com cuidado. Isso aqui era para você ler ontem à noite. Ricardo estendeu a mão, mas o menino puxou de volta. Eu ainda não sei se quero. A desconfiança no olhar do filho era algo que ele nunca imaginou enfrentar. Não era medo, era decepção misturada com proteção. Ela fazia a gente falar da mamãe sem ficar triste o tempo todo. Pedro continuou. Você fica estranho quando a gente fala. Ricardo sentiu a garganta fechar. Eu fico triste. A gente também, respondeu o menino. Mas a Sofia dizia que tristeza não é coisa para esconder. Ana segurou o ombro do irmão. Ela só estava ajudando, pai. O silêncio tomou conta do quarto. Do lado de fora, o vento balançava as árvores do jardim. A casa parecia observar aquela conversa como testemunha. Ricardo levantou-se lentamente. Onde ela mora? Ana e Pedro trocaram um olhar rápido. Por quê? Ana perguntou. Ele respirou fundo, ainda sem saber exatamente o que faria. Eu preciso entender melhor. Pedro fechou o caderno e o abraçou contra o peito novamente. Ela estava terminando uma coisa ontem. Ricardo sentiu o coração acelerar. O quê? Pedro hesitou. Uma última página. A palavra última ecoou de maneira estranha. Última como? Ele insistiu. Ana desviou o olhar. Ela disse que talvez fosse a parte mais importante. Ricardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. E o que tinha nela? Pedro encarou o pai por alguns segundos, como se estivesse avaliando se podia confiar. Então respondeu, com a voz baixa e firme. Algo que você ainda não teve coragem de fazer. Ricardo não conseguiu se concentrar em mais nada depois daquelas palavras. Algo que você ainda não teve coragem de fazer. A frase ecoava como um espelho apontado diretamente para sua omissão. Ele passou o restante da tarde andando pela casa como se procurasse respostas escondidas entre móveis e corredores. À noite, bateu novamente à porta do quarto de Pedro. Posso entrar? Desta vez, o menino não respondeu de imediato. Ana abriu a porta. Ele não quer falar agora. Ricardo respirou fundo. Eu preciso ver a última página. Pedro estava sentado na cama, o caderno fechado no colo. Seus dedos pequenos apertavam a capa com força. Era para ontem, ele disse, sem olhar para o pai. Eu sei, eu errei. O pedido de admissão pareceu surpreender as crianças. Ricardo raramente dizia aquilo. Ana sentou-se na escrivaninha, observando em silêncio. Você prometeu para a mamãe que ia cuidar da gente, ela disse em tom baixo, mas firme. Ricardo sentiu o impacto da lembrança como se estivesse novamente no hospital. Eu estou cuidando. Pedro finalmente levantou os olhos. Cuidar não é só pagar escola. O silêncio caiu pesado. Ricardo se aproximou devagar e sentou-se na beira da cama. Me deixa ver, filho. Pedro hesitou por longos segundos.
Então abriu o caderno e foi passando as páginas já conhecidas. Fotos, desenhos, cartas. Parou na última folha, ainda dobrada. A Sofia disse que essa parte precisava ser escrita por você. O menino explicou. Ricardo franziu a testa. Por mim? Pedro assentiu. Ela falou que a mamãe ia querer ouvir você também. Ana cruzou os braços. A gente escreveu o que lembrava. Você nunca escreveu nada. Ricardo sentiu o peito apertar. Ele evitara escrever, falar, lembrar em voz alta. A dor sempre parecia grande demais. O que tinha que estar aqui? Perguntou quase em sussurro. Pedro desdobrou a folha. Não havia texto. Apenas uma frase no topo, escrita com a caligrafia delicada de Sofia. Pai, o que você nunca conseguiu dizer? Abaixo, espaço em branco. Ricardo ficou imóvel. O vazio da página parecia maior do que qualquer contrato perdido, maior do que qualquer reunião fracassada. Era um espaço reservado para algo que ele evitava há 3 anos. Ela disse que não podia terminar sem você. Pedro explicou. Que família não é só lembrar juntos, é falar juntos. Ana completou. Ela queria que a gente lesse tudo hoje à noite, na mesa, como se a mamãe estivesse ouvindo. Ricardo fechou os olhos. A imagem da cozinha voltou com força. O bolo, o nome em glacê, a risada que ele interrompeu. Vocês planejaram isso há quanto tempo? Perguntou. 2 semanas, Ana respondeu. A Sofia vinha depois do horário só para ajudar a organizar as fotos. Ricardo abriu os olhos rapidamente. Depois do horário? Pedro assentiu. Ela disse que não precisava pagar, que era importante para a gente. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Sofia ficara além do turno sem cobrar nada, apenas para ajudar seus filhos a atravessarem a memória. E você achou que ela estava tentando substituir a mamãe, Ana disse, sem raiva, apenas constatando. Ricardo sentiu a vergonha subir pelo rosto. Eu achei que vocês estavam confundindo as coisas. Pedro balançou a cabeça. A gente nunca confundiu, você que não quis ver. O menino fechou o caderno com cuidado. Ela ia trazer outra coisa também. Ricardo sentiu o coração acelerar. O quê? Ana levantou-se e caminhou até a cômoda. De dentro da gaveta, retirou um envelope. Isso chegou ontem à tarde, ela disse, entregando ao pai. O envelope estava endereçado a ele, com a mesma letra delicada. Ricardo abriu lentamente. Dentro havia uma carta curta. Senhor Ricardo, eu percebo o quanto o senhor ama seus filhos. Só não percebe o quanto eles ainda precisam ouvir que é permitido lembrar. Eu nunca quis ocupar lugar algum, apenas ajudar a manter o que já existe. Ontem à noite pretendia pedir sua autorização para terminar o álbum juntos. Com respeito. A carta tremia em suas mãos. Ela ia falar com você, Pedro disse, mas você chegou antes. Ricardo sentiu um nó na garganta. Cada detalhe desmontava a narrativa que ele havia construído na própria cabeça. E tem mais, Ana acrescentou. Ela abriu a porta do quarto e fez sinal para que ele a seguisse. Desceram até a cozinha. O bolo ainda estava sobre a bancada, intocado. Ao lado, havia uma pequena caixa que Ricardo não havia notado antes. Ana apontou. Isso também era para ontem. Ricardo abriu a caixa. Dentro havia um gravador simples. A Sofia gravou a gente contando nossas lembranças, Pedro explicou, aproximando-se. Ela disse que quando a gente sentisse saudade, podia ouvir. Ricardo sentiu as pernas enfraquecerem. Sentou-se na cadeira. E você ia gravar também, Ana disse. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Por que vocês não me contaram antes? Pedro respondeu sem hesitar. Porque você sempre muda de assunto quando é sobre a mamãe. É verdade, era incontestável. Ricardo olhou novamente para o bolo. O glacê começava a endurecer. O nome de Helena parecia observá-lo.
Ele percebeu que sua atitude não fora apenas impulsiva, fora uma fuga. Ele expulsara da casa não uma ameaça, mas alguém que ajudava seus filhos a curar algo que ele próprio não tinha coragem de tocar. O peso da culpa tornou-se quase físico. Pedro segurou o caderno novamente. Ela disse que hoje seria o dia mais importante desde que a mamãe foi embora. Ricardo fechou os olhos, sentindo a dimensão do que havia interrompido. Eu preciso falar com ela, murmurou. Ana cruzou os braços. Talvez seja tarde. A palavra ficou suspensa no ar. Ricardo levantou-se de repente. Onde ela mora? Pedro hesitou, mas respondeu. Perto da Praça Antiga. Ricardo pegou as chaves sobre a mesa. Antes de sair, porém, Pedro disse algo que o fez parar na porta. Pai. Ele se virou. E se ela não quiser voltar? A pergunta atravessou o silêncio da casa como um presságio. Ricardo não tinha resposta. E pela primeira vez, percebeu que talvez o perdão não fosse algo que pudesse simplesmente comprar ou exigir. Ricardo entrou no carro com as mãos ainda tremendo. O motorista perguntou se deveria acompanhá-lo, mas ele negou com um gesto curto. Precisava dirigir sozinho, precisava pensar. A noite caía devagar sobre a cidade, e as luzes dos postes acendiam como pequenos alertas ao longo da avenida. A Praça Antiga ficava a 15 minutos dali, mas o trajeto pareceu mais longo. Cada semáforo fechado lhe dava tempo demais para imaginar respostas que talvez não quisesse ouvir. E se ela realmente não quisesse voltar? E se tivesse decidido que aquela humilhação era o limite? Ele estacionou próximo à praça. O bairro era simples, distante dos muros altos e da segurança constante da mansão. Caminhou pelas calçadas estreitas até encontrar o número que Pedro mencionara. A casa era pequena, com pintura levemente descascada e um vaso de flores na janela. A luz da sala estava acesa. Ricardo respirou fundo e bateu à porta. Demorou alguns segundos. Então, a porta se abriu. Sofia o encarou em silêncio. Não havia surpresa, apenas cansaço. Ela vestia roupas simples, diferentes do uniforme discreto que usava no trabalho. Os olhos ainda estavam levemente inchados. Senhor Ricardo. A formalidade soou como uma distância recém-criada. Eu posso falar com você? Ela hesitou por um instante, depois abriu espaço para que ele entrasse. A sala era modesta, organizada com cuidado. Havia fotografias em uma estante. Ele notou uma delas rapidamente. Sofia ao lado de um menino de cerca de 10 anos, sorrindo. Ela percebeu seu olhar. Meu filho, disse com suavidade. Ele faleceu há 4 anos. Ricardo sentiu o impacto da informação como um golpe inesperado. Eu não sabia. Não havia motivo para o senhor saber. A resposta não era ríspida, mas carregava uma verdade incômoda. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Eu vim pedir desculpas. O silêncio que se seguiu foi denso. O senhor me demitiu na frente das crianças, Sofia disse sem alterar o tom. Elas ficaram muito assustadas. Eu sei, eu agi sem pensar. Ela o observou por alguns segundos, avaliando cada palavra. O que fez o senhor mudar de ideia? Ricardo hesitou. Pensou em responder o álbum, a carta, o bolo, mas a resposta real era mais profunda. Eu percebi que estava errado. Sofia cruzou as mãos à frente do corpo. Errado sobre o quê? Ele engoliu seco. Sobre você, sobre o que estava fazendo. Eu achei que estivesse tomando um espaço que não era seu. Ela respirou fundo. Eu nunca quis ocupar lugar de ninguém. Sei muito bem como é perder um filho. A última coisa que alguém precisa é sentir que a memória pode ser substituída. Ricardo sentiu a culpa crescer. As crianças me mostraram o álbum. Os olhos dela se suavizaram. Era para o senhor participar.
Eu sei. Ele baixou o olhar. Eu fiquei com medo. Sofia inclinou levemente a cabeça. Medo de quê? A pergunta parecia simples, mas exigia coragem. De que eles parassem de precisar de mim. De que você se tornasse mais presente do que eu. Ela absorveu a confissão em silêncio. Presença não é competição, Sr. Ricardo, é construção. Ele sentiu as palavras como uma lição que deveria ter aprendido há anos. Eu fui injusto com você. Foi, ela respondeu com honestidade serena. Mas também foi injusto com eles. A frase doeu mais do que qualquer acusação direta. Ricardo respirou fundo. Eu gostaria que voltasse. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até a estante e tocou levemente na fotografia do filho. Quando comecei a trabalhar na sua casa, eu vi duas crianças tentando não falar sobre a mãe para não incomodar o pai. Eu reconheci aquele silêncio. Ele quase me destruiu depois que perdi meu menino. Ricardo sentiu o coração apertar. Eu achei que estava protegendo eles. O Senhor estava se protegendo. A verdade veio como um espelho inevitável. Ele permaneceu em silêncio, sem negar. Eu não fiz nada escondido, ela continuou. Cada gesto foi para manter viva a memória dela, nunca para substituir. Ricardo levantou os olhos. Eu acredito em você. Ela suspirou. Mas acreditar agora não muda o que aconteceu ontem. A tensão cresceu no ambiente. As crianças precisam de estabilidade, Sofia disse. Ontem elas viram alguém importante ser descartado como se não tivesse valor. A palavra descartado ecoou com força. Eu não quis que fosse assim, mas foi. O peso da consequência tornava-se evidente. Ricardo deu um passo à frente. Eu estou disposto a corrigir. Sofia o encarou longamente. Corrigir não é apenas me trazer de volta, é mudar a forma como o senhor lida com eles. Ele assentiu. Eu sei. O silêncio voltou a se instalar. Do lado de fora, o som distante de carros passando contrastava com a quietude da sala. Eu preciso pensar, ela disse, finalmente. Ricardo sentiu o estômago apertar. Você não quer voltar? Ela manteve a postura firme. Eu quero ter certeza de que, se eu voltar, não será apenas para manter a casa limpa, mas para continuar ajudando as crianças a serem ouvidas. Ele percebeu que aquele não era um simples pedido de emprego, era um limite. Eu entendo. Ela caminhou até a porta e a abriu. Deixe-me conversar com elas amanhã. Depois disso, eu lhe dou uma resposta. Ricardo assentiu lentamente. Antes de sair, ele hesitou. Obrigado por tudo que fez por eles. Sofia apenas inclinou a cabeça. Eles merecem. Ele saiu para a noite com o coração pesado. Ao entrar no carro, percebeu que o conflito não havia terminado, apenas se transformara. Quando chegou em casa, encontrou Ana e Pedro esperando na sala. E então? Ana perguntou. Ricardo respirou fundo. Ela precisa pensar. Pedro abaixou a cabeça. O silêncio voltou a preencher a casa. E pela primeira vez, Ricardo entendeu que o maior medo não era perdê-la. Era descobrir que talvez já tivesse perdido algo muito mais difícil de recuperar. A confiança dos próprios filhos. A noite foi longa demais para todos. Pedro acabou adormecendo no sofá, o caderno ainda apertado contra o peito. Ana permaneceu sentada ao lado dele, passando a mão em seus cabelos, como se tentasse proteger o irmão de uma segunda perda. Ricardo observava de longe, encostado na parede da sala, sentindo-se estranho dentro da própria casa. Pela primeira vez, ele não sabia qual era seu lugar. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador. O silêncio era diferente. Não era apenas ausência de som, era tensão contida. Desceu até a cozinha e tentou preparar café. Quebrou 2 ovos antes de conseguir acertar um na frigideira. O cheiro de queimado espalhou-se pelo ambiente.
Ana apareceu na porta, ainda de pijama. Você não precisa fazer isso, disse, sem ironia. Eu preciso aprender, respondeu ele baixo. Ela o observou por alguns segundos, como se estivesse avaliando a sinceridade. Pedro desceu logo depois, com o rosto ainda inchado. Olhou para a mesa improvisada e não comentou nada. O clima era frágil. Ricardo limpou as mãos no pano de prato. Eu falei com a Sofia ontem. Pedro levantou os olhos imediatamente. E? Ela quer conversar com vocês antes de decidir. O menino respirou fundo, misto de esperança e medo. Ela vem aqui? Ricardo hesitou. Eu não sei. Antes que pudesse completar, o interfone tocou. Os três se entreolharam. O coração de Ricardo disparou. Ele caminhou até o painel e atendeu. Senhor Ricardo. A voz do porteiro soou pelo aparelho. A senhora Sofia está aqui. Pedro correu antes que o pai pudesse responder. Deixa ela entrar. Ricardo autorizou. Minutos depois, a porta da frente se abriu. Sofia entrou com postura calma, mas os olhos denunciavam que também não dormira bem. Não vestia o uniforme. Estava ali como pessoa, não como funcionária. Pedro foi o primeiro a se aproximar, abraçando-a com força. Ana veio logo atrás. Ricardo ficou alguns passos distante, observando a cena que no dia anterior lhe parecera ameaça, e agora lhe parecia essencial. Sofia se ajoelhou diante das crianças. Eu precisava ouvir vocês, disse com voz suave. Pedro segurou o caderno. A gente não quer que você vá embora. Ana completou. Mas também não queremos que o papai fique magoado. Sofia olhou para Ricardo por um instante. Eu não estou magoada com vocês, ela disse às crianças. Estou preocupada com o que vocês sentiram ontem. Pedro abaixou a cabeça. Eu achei que ia perder você também. A frase caiu como uma revelação que ninguém podia ignorar. Ricardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Também? Ele repetiu, quase sem perceber. Pedro apertou os lábios. Primeiro a mamãe. Ontem achei que era você. O silêncio tornou-se pesado demais para qualquer um. Sofia levantou-se devagar. É disso que eu estava falando ontem, senhor Ricardo. Disse com delicadeza firme. Eles não têm medo de esquecer a mãe. Têm medo de perder quem fica. A verdade atingiu como um golpe direto. Ricardo olhou para os filhos, percebendo que o próprio distanciamento alimentara uma insegurança silenciosa. Eu nunca quis que vocês pensassem isso, disse a voz embargada. Ana respirou fundo. Mas a gente pensa. Sofia caminhou até a mesa da cozinha e tocou no bolo ainda intacto. Ontem era sobre lembrar, ela disse, mas hoje talvez seja sobre entender. Ricardo sentiu a necessidade urgente de dizer algo diferente do habitual. Não ordens, não justificativas. Eu tenho sido ausente, admitiu. Eu achei que estava sendo forte. Pedro levantou os olhos. Forte é falar. A simplicidade da frase desmontou qualquer defesa restante. Sofia pegou o caderno e o colocou sobre a mesa. A última página ainda está em branco. Ricardo sentiu o peso da folha invisível mesmo antes de vê-la. Eu não sei por onde começar. Comece dizendo o que o senhor sente quando pensa nela, Sofia respondeu. Ele hesitou. O silêncio se estendeu. As crianças observavam, imóveis. Ricardo aproximou-se lentamente da mesa. Abriu o caderno até a página final. O espaço em branco parecia um desafio. Respirou fundo. Eu sinto medo, começou, a voz quase falhando. Medo de que, se eu falar dela, a dor volte como no primeiro dia. Pedro se aproximou. A dor já está aqui. Ana segurou a mão do irmão. Ricardo continuou, agora com os olhos marejados. Eu sinto culpa por ainda estar aqui quando ela não está. E sinto que falhei em manter a casa do jeito que prometi. O ambiente parecia suspenso no tempo. Sofia permaneceu em silêncio, permitindo que aquele momento acontecesse.
Eu achei que proteger vocês era não falar, ele disse, olhando para os filhos. Mas eu só estava me escondendo. Pedro soltou um pequeno suspiro, como se algo começasse a aliviar. Sofia, então, revelou algo que ele não esperava. Eu perdi meu filho porque demorei a perceber que ele estava sofrendo em silêncio, disse com a voz baixa. Desde então, prometi a mim mesma que nunca ignoraria o silêncio de uma criança. Ricardo sentiu o impacto daquela revelação de forma profunda. Ele sempre enxergara Sofia apenas como alguém contratada para manter a ordem, nunca como alguém carregando uma dor semelhante. Eu não sabia, murmurou. O senhor nunca perguntou. A frase não era acusatória, era constatação. Pedro abraçou o pai pela primeira vez desde a discussão. A gente só quer ficar junto. Ricardo envolveu o filho com cuidado, sentindo o peso leve e real daquele abraço. Sofia observava a cena com olhos marejados. Eu ainda não decidi, ela disse com honestidade, mas precisava ver se havia disposição para mudar. Ricardo ergueu o olhar. Ela sustentou o olhar dele por alguns segundos. Então prove, não para mim, para eles. O desafio estava lançado. A última página permanecia aberta sobre a mesa, e pela primeira vez, Ricardo percebeu que não bastava pedir que Sofia voltasse. Ele precisava reconstruir algo muito maior, começando ali, naquela folha em branco. A folha em branco permanecia aberta sobre a mesa como se exigisse uma decisão imediata. Ricardo sentia o peso daquele espaço vazio mais do que qualquer documento que já assinara na vida. Pedro e Ana estavam ao seu lado. Sofia permanecia em pé, alguns passos atrás, observando em silêncio respeitoso. O relógio da cozinha marcava 9 da manhã, mas o tempo parecia suspenso. Ricardo segurou a caneta com mãos que não tremiam em reuniões bilionárias, mas agora denunciavam insegurança. Eu não sei se vou conseguir escrever tudo, murmurou. Comece com uma frase, Sofia respondeu suavemente. Ele respirou fundo. Helena, eu ainda não aprendi a viver sem você. A tinta deslizou no papel com dificuldade, como se cada letra fosse arrancada de um lugar guardado demais. Pedro observava atentamente. Ricardo continuou. Eu tentei ser forte do jeito errado. Achei que silêncio era proteção. Mas hoje percebo que só estava com medo. A voz dele começou a acompanhar as palavras, lendo em voz alta sem perceber. A cozinha deixou de ser apenas um espaço físico. Tornou-se um lugar de confissão. Ana enxugou discretamente uma lágrima. Eu falhei quando não deixei nossos filhos falarem de você. Falhei quando achei que podia substituir presença por trabalho, mas eu prometo aprender. A caneta parou. Ele sentiu o peito apertado, mas também mais leve. Pedro encostou a cabeça no braço do pai. A mamãe ia gostar disso. Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo algo diferente da dor aguda que o acompanhara por 3 anos. Era uma saudade que doía, mas não esmagava. Sofia aproximou-se devagar. É assim que começa, disse. Ele levantou o olhar para ela. Eu devia ter confiado. Ela sustentou o olhar. Confiança também se constrói. O silêncio seguinte não era pesado. Era denso de significado. Ricardo levantou-se lentamente e caminhou até Sofia. As crianças observaram sem interferir. Ele parou diante dela, respirou fundo e, antes que pudesse racionalizar demais, fez algo que jamais fizera diante de um funcionário. Ajoelhou-se. O gesto foi inesperado, até para ele próprio. Pedro arregalou os olhos. Ana levou a mão à boca. Sofia ficou imóvel, surpresa. Eu errei com você, Ricardo disse, a voz firme, apesar da emoção. Não apenas como empregador, mas como pai, como homem. Eu deixei meu orgulho falar mais alto do que a verdade. O silêncio da cozinha parecia amplificar cada palavra. Eu julguei sem ouvir,
Humilhei você na frente dos meus filhos e quase destruí algo que estava ajudando a nos manter de pé. Ele abaixou a cabeça. Eu peço perdão. Pedro segurou a mão de Ana, sentindo que algo profundo estava acontecendo. Sofia respirou devagar. Levante-se, ela disse com delicadeza. Ricardo permaneceu ajoelhado por mais um segundo, como se aquele gesto fosse necessário para quebrar algo dentro dele. Eu não me ajoelhei por formalidade, ele continuou. Eu me ajoelhei porque preciso reconhecer que sozinho eu não estava conseguindo. Sofia aproximou-se um passo. O senhor não precisa se diminuir para aprender. Não é diminuir, ele respondeu olhando para ela. É assumir. O ar parecia mais leve. Pedro não aguentou e correu para abraçar o pai ainda ajoelhado. Eu nunca quis perder você também. A frase ecoou forte. Ricardo envolveu o filho com os braços, sentindo o peso da responsabilidade e do amor se misturarem. Ana aproximou-se logo depois, completando o abraço. Sofia observava, os olhos marejados. Eu não queria tomar lugar de ninguém, ela disse. Só queria que eles não sentissem que amar a mãe significava perder o pai. Ricardo levantou-se devagar, ainda segurando os filhos. Eu entendo agora. Ele soltou as crianças e ficou novamente diante dela. Se você aceitar voltar, eu prometo que as coisas serão diferentes. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Diferentes como? Ele não desviou o olhar. Eu vou participar. Vou ouvir. Vou estar presente. Não apenas financiar a vida deles, mas viver com eles. Pedro olhava para Sofia com expectativa quase dolorosa. Ana mantinha o queixo erguido, tentando parecer mais forte do que estava. Sofia caminhou até a mesa e tocou novamente o caderno. Eu volto com uma condição. Ricardo assentiu imediatamente. Qualquer uma. Ela olhou primeiro para as crianças. Que o álbum continue sendo escrito por todos. Não só hoje, sempre que precisarem. Depois voltou-se para ele. E que o Senhor nunca mais silencie o que eles sentem por medo da própria dor. O pedido não era exagerado, era essencial. Ricardo assentiu. Eu prometo. Ela estudou seu rosto, procurando sinais de hesitação. Não encontrou. Pedro segurou a mão dela. Então você fica? Sofia respirou fundo. O silêncio pairou por mais um segundo. Eu fico. Pedro soltou um som que era metade riso, metade choro. Ana abraçou Sofia com força. Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo algo que não sentia havia anos, alívio verdadeiro. Mas ele sabia que aquele não era o fim do processo, era o começo. Sofia olhou para ele uma última vez antes de sorrir levemente. Agora precisamos terminar o que começamos ontem. Ricardo olhou para o bolo ainda intacto na bancada. A cobertura estava um pouco seca, mas o nome permanecia legível. Ele pegou a faca. Vamos fazer isso juntos. E enquanto a lâmina atravessava o glacê pela primeira vez, Ricardo sentiu que algo dentro dele também se partia. Não em perda, mas em libertação. O bolo foi servido ainda naquela manhã. Não era mais uma surpresa interrompida, mas um gesto reconstruído. Ricardo distribuiu os pedaços com cuidado, como se cada fatia fosse parte de um ritual silencioso. Pedro segurava o prato com as duas mãos, atento. Ana observava o pai, como quem procura sinais de permanência. Sofia sentou-se à mesa, não como funcionária, mas como alguém que agora fazia parte de um processo maior do que qualquer contrato de trabalho. Ricardo levantou o copo de suco. Pela Helena, disse, a voz firme, porém suave. E por nós. Pedro repetiu em seguida. Pela mamãe. Ana completou. E por continuar lembrando. Eles brindaram. O silêncio que veio depois não era pesado. Era respeitoso. Cada um mergulhado em memórias que pela primeira vez em muito tempo não precisavam ser escondidas. Após o café, Ricardo pegou o caderno novamente. Nós vamos continuar isso,
disse, olhando para os filhos. Mas não só sobre a mamãe, sobre nós também. Pedro sorriu timidamente. Tipo, novas memórias? Exatamente, respondeu ele. Sofia observava, discreta. Ricardo virou-se para ela. Obrigado por não desistir. Ela inclinou levemente a cabeça. Obrigada por aprender. Naquela tarde, algo diferente aconteceu. Ricardo cancelou 2 reuniões. Ligou para o escritório e delegou decisões que antes considerava intransferíveis. Sentou-se no chão da sala com Pedro para montar um quebra-cabeça que estava guardado há meses. A princípio, o menino parecia desconfiado, como se esperasse que o pai fosse se levantar a qualquer momento. Mas ele ficou. Ana, que costumava se trancar no quarto, trouxe um álbum antigo e começou a mostrar fotos que Ricardo não via há anos. Ele ouviu cada história sem interromper, sem mudar de assunto. Essa foi no parque, ela disse, apontando uma imagem de Helena empurrando Pedro no balanço. Ela ria de você porque tinha medo de altura. Ricardo riu pela primeira vez ao lembrar. Eu realmente tinha. Pedro arregalou os olhos. Você tem medo? Tenho, ele respondeu sincero. E tudo bem ter. A frase parecia simples, mas carregava uma nova postura. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a mudar. Ricardo passou a levar Pedro à escola algumas vezes por semana. No trajeto, conversavam sobre coisas pequenas, provas, amigos, desenhos animados. À noite, sentava-se na beira da cama para ouvir Ana falar sobre a escola, sobre as dúvidas da adolescência, sobre a saudade que ainda vinha de repente. Sofia continuou trabalhando na casa, mas agora havia limites claros e respeito mútuo. Ela já não precisava ocupar espaços silenciosos. Ricardo começava a preenchê-los. Certa noite, reuniram-se novamente na cozinha. O caderno estava aberto sobre a mesa. Hoje é sua vez, Ana, disse Sofia, incentivando. A adolescente respirou fundo e escreveu sobre o dia em que a mãe a ensinou a andar de bicicleta. Enquanto lia em voz alta, Ricardo segurava a mão de Pedro. Quando terminou, olhou para o pai. Eu achei que você não queria ouvir. Ricardo apertou a mão dela. Eu estava errado. Pedro então pegou a caneta. Eu quero escrever uma coisa nova. Todos o observaram. Ele escreveu devagar, concentrado. Depois leu. Hoje papai fez o café. Queimou um pouco, mas ficou. O riso que se seguiu foi leve e verdadeiro. Ricardo sentiu o coração aquecer de uma forma que nenhum contrato milionário jamais proporcionara. Naquela mesma semana, ele tomou uma decisão importante. Reduziu viagens, ajustou horários, criou um dia fixo para jantar em família, sem celulares, sem interrupções. A transformação não era perfeita. Havia recaídas. Dias em que o trabalho tentava engoli-lo novamente. Mas agora ele percebia quando estava se afastando e voltava. Certa tarde, enquanto organizavam a sala, Pedro aproximou-se dele. Pai? Oi? Você ainda sente medo quando fala da mamãe? Ricardo pensou por um instante. Sinto saudade, mas o medo está menor. Pedro sorriu. Eu também. Sofia observava de longe, satisfeita. Alguns meses depois, no aniversário de Helena, reuniram-se novamente na cozinha. Desta vez, o bolo foi feito por todos, inclusive por Ricardo, que aprendeu a receita completa. O nome no glacê foi escrito pelas crianças. Antes de cortar, Ricardo falou: Eu prometi cuidar de vocês. Achei que isso significava ser forte sozinho. Mas aprendi que ser forte é ficar de joelhos quando for preciso e levantar junto depois. Pedro abraçou o pai com força. Agora parece que a mamãe está feliz. Ana assentiu, os olhos brilhando. Sofia permaneceu ao lado, em silêncio respeitoso. Ricardo olhou ao redor da cozinha, a mesma onde tudo quase se rompeu. Agora havia risos, conversa, vida. Ele percebeu que riqueza nunca fora o que sustentava aquela casa.
Era presença, era escuta, era humildade. Enquanto cortava o bolo, sentiu que a promessa feita no hospital finalmente começava a ser cumprida. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque aprenderam a atravessá-la juntos. E naquela noite, quando apagaram as luzes da cozinha, a casa já não parecia vazia. Parecia lar.